Como é bom estarmos celebrando este Cristo que está vivo. Mas sabemos que antes da sua ressurreição, Jesus Cristo passou por situações, por momentos de muito sofrimento. E ele começou a falar sobre este sofrimento na celebração da Páscoa com seus discípulos. Momento em que ele instituiu a ceia do Senhor. Ceia que celebramos até os dias de hoje, porque assim ele ordenou. Nós vamos hoje à noite, e no próximo domingo, falar sobre alguns desses elementos que compõem a ceia do Senhor. Nós temos alguns alimentos que têm um significado todo especial. E na última refeição, então, de Jesus com seus discípulos, antes de enfrentar o Calvário, nós temos o registro de Mateus. E Mateus diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Jesus diz com toda clareza que aquele pão que eles estavam comendo àquela hora representava o seu corpo. Como é que nós podemos entender esta declaração de Jesus? Que aquele pão era o seu corpo. Nós vamos voltar num outro episódio. Há um tempo atrás, na verdade, quase no início do ministério de Jesus, quando ele dá mais detalhes, por que ele fez esta afirmação. O contexto desta declaração de Jesus está vinculado, acontece no momento em que Jesus, vendo uma grande multidão, que estava ali já há muito tempo, escutando as suas mensagens, experimentando a bênção da cura, Jesus Cristo está ali e ele então pede aos seus discípulos que providenciem alimento para aquela multidão, porque já era muito tarde e eles não tinham como se alimentar ali. Não havia alimento para todos, mas 5 pães e 2 peixinhos são entregues a Jesus. Tinha ali um garoto e eles certamente convenceram aquele garoto a dar aquele lanche que sua mãe certamente tinha preparado para ele. E nas mãos de Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma grande multidão. E no final, Jesus Cristo separa 12 cestos. Como que representando, quem sabe, os 12, tem um número tão simbólico na Bíblia, né? As 12 tribos de Israel. E naquele momento, então, grande parte do povo certamente teve uma percepção muito grande sobre quem era Jesus. Eles perceberam que eles não estavam diante de uma pessoa qualquer. Certamente alguns deles se lembraram de uma promessa que Deus fez ao seu povo através de Moisés, centenas de anos antes. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, no capítulo 18, versículos 15 e 16, nós lemos essa promessa que Deus fez para o povo através de Moisés. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti, dentre os teus irmãos, e a ele ouvirás conforme que pediste ao Senhor teu Deus. No Horebe, no dia da assembleia, não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem olhar para ele, para este grande fogo, para que eu não morra. Então, Moisés diz: Deus vai mandar ainda um outro grande profeta. E agora então, eles que tinham um grande respeito pela figura de Moisés, estão percebendo que estão, por assim dizer, diante de um novo Moisés. Quando então eles viram, veja só qual foi a reação do povo. Aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara e disseram: este verdadeiramente é o profeta que haveria de vir ao mundo. Então, com esta percepção, com a percepção de que era um grande profeta, que certamente ele era o Messias, o que a multidão quis fazer? Percebendo que Jesus estava prestes a vir, procuraram levar a força para proclamar o rei, mas Jesus retirou-se sozinho para o monte. No dia seguinte, Jesus teve uma conversa com uma parte daquelas pessoas que voltaram, que queriam ouvir um pouco mais de Jesus, mas mais do que isso, eles estavam ali para saber realmente o que Jesus podia fazer por eles. Se Jesus iria fazer novamente um milagre de multiplicação,
dos pães. O que Jesus ia fazer agora, no dia seguinte, depois daquela experiência tão maravilhosa, tão marcante? E nesse contexto, Jesus faz a seguinte declaração. Evangelho de João, capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. No capítulo 6, a grande maioria deste grande capítulo da Bíblia, a conversa de Jesus gira em torno de pão, gira em torno de alimento, gira em torno da sua própria identidade. E nós queremos então pensar agora com você aqui sobre o que Jesus declarou, sobre aquele milagre que ele realizou e quem ele era. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é que somente Jesus é o pão que alimenta a sua alma. Somente Jesus é o pão que alimenta a sua alma. Todo ser humano tem uma necessidade espiritual. Nem todas as pessoas estão conscientes dessa necessidade, mas esta é uma necessidade real. E as pessoas tentam suprir esta necessidade das mais diferentes maneiras. Um dos caminhos mais comuns para se tentar suprir a necessidade espiritual é através da religião, as práticas religiosas. Mas a prática religiosa, por si só, não supre a nossa necessidade espiritual. O que nos alimenta espiritualmente? O que nos alimenta espiritualmente é ir à igreja, é a prática das boas obras, é participar de um pequeno grupo, é tentar guardar todas as leis de Deus, é procurar ser uma boa pessoa sob o ponto de vista humano, moral. Todas essas coisas têm o seu valor, mas nenhuma delas por si só alimenta a nossa alma. Uma pessoa pode fazer tudo isso e ainda permanecer com seu coração vazio. Todas estas coisas são boas. Todas essas coisas podem de fato nos abençoar. Elas são importantes para o nosso bem-estar. Todas essas coisas podem nos ajudar a encontrar o pão, mas estas práticas, estas coisas não são pão, porque o pão é Jesus, somente Jesus, é a pessoa de Jesus, que é o pão que alimenta a nossa alma, que supre a nossa necessidade espiritual mais profunda. Podemos dizer que a igreja, que uma família cristã, a própria Bíblia, são meios que Deus usa para que nós possamos ter acesso ao pão celestial. Podemos dizer que a igreja é uma espécie de padaria. A mensagem que você está ouvindo agora é um instrumento de Deus para que você chegue a receber, a conhecer este pão. Este pão, que é Jesus, foi preparado pelo próprio Deus para você. O pão de cada dia, este pão que nós comemos, é uma dádiva de Deus que recebemos das mãos de Deus de diferentes maneiras. Quando nós somos ainda bem pequenos, quando você é uma criança, você recebe o pão físico através do esforço dos seus pais. Eles trabalham e procuram colocar o pão na mesa. Em situações de grande crise, você pode receber esse pão físico através da ajuda de amigos, de parentes. Mas quando você chega na juventude, quando você se casa, em condições normais, é através do seu trabalho, é através do seu empenho que você vai ter o pão em sua mesa. Com o nosso trabalho nós conseguimos o pão. Pão que na verdade é mais do que o pão. O pão é um símbolo do alimento que nós precisamos para viver. Mas na verdade, quem nos dá este pão é Deus. Porque Deus é que nos dá saúde, Deus é que nos dá inteligência, Deus é que nos abre oportunidades para que nós possamos ganhar o pão de cada dia. E como é que este pão chega à nossa mesa? Como é que um pão desse chega a esse estado e que nós podemos então saboreá-lo? Este pão, na verdade, ele começa a existir de uma semente que é plantada na terra. Depois o trigo vai crescendo e é colhido, e é peneirado, e é preparado. E se faz então a farinha de trigo. E depois essa farinha é colocada num forno. E esse trigo então é queimado. E o trigo então, agora passando pelo fogo, se torna o pão.
Quando nós pensamos na experiência de Jesus, nós podemos perceber um processo similar. Jesus Cristo, segundo Isaías, ele é como uma plantinha que vai brotando, que brota e vai crescendo. Esta plantinha cresce no meio de tantas outras plantas. Aquele menino, Jesus de Nazaré, cresceu entre tantos outros meninos. E ele foi crescendo. E ele foi então assumindo a sua identidade cada vez mais. E nesse processo ele também passa por um processo em que ele é tirado, em que ele é cortado, em que ele é moído. A palavra de Deus diz lá em Isaías que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, ele passa pelo fogo da ira de Deus ali na cruz. Quando a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus então, quando comparamos com este pão físico, podemos dizer que ele passou por um processo semelhante de feitura do pão. Foi plantado, foi colhido, foi moído, passou pelo forno e assim se tornou o pão da vida. Mas nós temos uma outra figura na Bíblia que apresenta Jesus como pão, não como esse pão que nasce da terra, mas com outro pão que Deus concedeu ao seu povo. Jesus é o maná dado por Deus a você. Quando o povo viu Jesus fazendo aquele milagre, como eu disse, eles imediatamente se lembraram de Moisés. Quando Jesus convidou o povo para crer nele, eles questionaram: será que você realmente é maior do que Moisés? Você tem o poder que Moisés teve de dar para nós um pão diariamente? Durante 40 anos Moisés orou e o pão veio. E eles argumentaram então com Jesus, dessa conversa lá registrada no capítulo 6 de João. Que sinais fazes para que creiamos em ti, que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu o maná, o pão do céu para comer. Você certamente conhece essa história, que obviamente Jesus conhecia muito bem. No deserto o povo precisava se alimentar, mas como alimentar aquela multidão? Num lugar onde não havia muita água, num lugar onde não havia terras férteis, uma multidão que estava em deslocamento. As provisões que eles te trouxeram do Egito certamente se acabaram em poucas semanas. Então, era necessário um meio sobrenatural para que eles pudessem ter o pão de cada dia. E Deus então faz um milagre. De domingo até sexta-feira, caía do céu à noite um pão. E no dia seguinte as pessoas recolhiam aquele pão chamado maná. Pão que veio do céu. E Jesus então explica algo muito importante para os seus interlocutores acerca deste fenômeno. Jesus disse para eles: vocês estão pensando que foi Moisés o único ou o principal responsável por aquele pão que o povo colheu durante 40 anos na caminhada? Não, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o maná, mas é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí então Jesus Cristo faz uma conexão consigo mesmo. Ele diz: o maná foi dado gratuitamente pelo Pai Celestial, vindo do céu. E as pessoas então disseram: Jesus, nos dá esse pão. E aí Jesus diz: eu não vou simplesmente dar esse pão. Eu não vou fazer como Moisés, que pegou um pão e simplesmente deu ao povo. Não, eu sou esse pão. Eu sou esse pão do céu. Eu sou o maná que Deus, o Pai, dá a vocês gratuitamente. Vim diretamente do céu. E Jesus, então, é de fato o pão que sacia a nossa fome. O pão que sustenta a nossa vida. Se ficamos muito tempo sem pão, se ficamos com fome, se o nosso estômago chega a roncar, o que você sente? Eu confesso que essa é uma das poucas situações que me deixa realmente muito inquieto, para não dizer irritado. Quando eu fico com muita fome. Então eu tenho de comer alguma coisa.
Na verdade, a minha produtividade vai a zero. Eu nem consigo dormir se eu estiver com fome. Eu só me lembro de ocasiões em que eu realmente fiquei com fome, graças a Deus, quando eu estava no hospital, antes ou depois de uma cirurgia. Eu acho isso para mim um grande privilégio, uma grande bênção, quando eu penso que há pessoas no mundo que realmente passam fome. Saciar a fome é uma das experiências melhores que nós podemos ter. Mesmo que não seja aquela fome aterradora, aquela fome, né? Se você ficou com um pouquinho de fome e pôde saciá-la, que bênção. Ou então se você foi jantar num restaurante ou na casa de alguém e a comida não era em grande quantidade, e você comeu alguma coisa, mas saiu ainda com um pouco de fome, é muito bom quando você depois pode fazer um complemento, né? Quando você pode chegar em casa, comer mais alguma coisa e ficar satisfeito. Porque o pão, ele sacia, ele traz para a gente uma sensação de prazer. Ele traz para a gente uma nova energia, ele traz alegria. No plano espiritual, meus irmãos, o mesmo acontece. Quando nós nos damos conta de que estamos famintos, e que Jesus é esse pão que sacia a nossa fome, e nós nos alimentamos dele, isto é maravilhoso. Mas se ficamos muito tempo sem comer, mas muito tempo mesmo, se você precisar ficar dias sem comer, como é que você vai se sentir? Obviamente, mais do que entristecido ou irritado, você vai ficar debilitado, você vai ficar fraco, você vai ficar subnutrido, ou quem sabe até desnutrido. Se passamos um tempo comendo muito pouco, ou com a dieta muito pobre, nós corremos este risco. O pão não é apenas uma fonte de prazer, o pão não é apenas uma fonte de energia, ele é vital para a nossa vida. Se você passar muito tempo sem se alimentar, você literalmente vai morrer de fome. E Jesus, então, esse pão, no sentido espiritual, que nos vivifica, que nos traz de volta a vida, nos traz de volta o prazer de viver. E se você nunca se alimentou desse pão, não é que você vai morrer por inanição, você já está morto. Quem nunca se alimentou do pão da vida, no sentido espiritual, está morto. Por isso que Jesus Cristo declarou com tanta clareza: eu sou o pão da vida. E eu poderia dizer, o pão que dá vida. Se não nos alimentamos deste pão, nós perdemos a energia, nós perdemos o prazer da vida com Deus. Nós vamos acabar buscando suprir as nossas necessidades espirituais em outras fontes, em outros alimentos que na verdade não nos saciam. Quando Jesus fala sobre este pão que alimenta a alma, ele está falando de um pão que não perde o prazo de validade. É o verdadeiro pão do céu. E quando Jesus estava falando sobre isso, então as pessoas disseram para ele: Jesus, nos dá desse pão, dá-nos sempre desse pão. E Jesus então diz para eles o seguinte: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Como é que nós podemos receber os benefícios deste pão que Deus coloca à nossa disposição? Não basta você acreditar que Jesus é o pão do céu. Não basta você reconhecer: eu reconheço que Jesus é o maná divino. Não basta você dizer: eu reconheço que Jesus é aquele pão que pode suprir as nossas necessidades espirituais. Não basta você dizer: eu creio sim que Jesus é o único que pode suprir as necessidades espirituais de qualquer pessoa. Para receber os benefícios de um pão, é suficiente ir à padaria e ver o pão? Se você está com fome, e você tem diante de si uma mesa com pães, será que é suficiente você chegar e ficar olhando aquele pão, dizendo: nossa, que pão lindo? Será que é suficiente você receber informações sobre como esse pão foi feito e dizer: olha, esse pão está crocante, esse pão está maravilhoso?
Será que você ficar ali perto do pão, olhando para o pão, mesmo que você fique ali olhando horas e horas e horas, o pão ali à sua mesa, será que você vai receber o benefício deste pão? Simplesmente por admiração? Será que se vier uma outra pessoa e pegar aquele pedaço de pão e comer, você vai dizer, puxa vida, esse pão realmente é muito bom. Esse pão está me alimentando. Não, meu querido irmão. Com uma coisa óbvia, mas que eu preciso lembrar. Para você desfrutar o benefício de um pão simples como esse, um pãozinho simples, você precisa experimentar o pão. Você precisa morder o pão. Você precisa mastigar o pão. Degustar o pão. Engolir o pão. E aí, esse pão vai fazer a diferença na sua vida. Com o pão da vida é a mesma coisa. Com o pão da vida é a mesma coisa. Você precisa decidir comer este pão. Experimentar. Não é uma coisa que você pode contemplar. Não é algo que outra pessoa possa fazer por você. Existem alguns alimentos que, se você ingerir, você corre o risco de morrer. São alimentos venenosos. Mas o pão da vida, ele tem um efeito diametralmente oposto. Ele não é um pão que mata. Pelo contrário, ele é o pão que dá vida. Como que um milagre. O pão que dá vida, no sentido espiritual, é o pão que é Jesus. Ele age de uma forma inversa. E basta você comer desse pão uma única vez, para que aquele espírito que estava morto nasça. Para que você experimente o novo nascimento. Não foi isso que Jesus falou? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Nesse mesmo capítulo ele diz, quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Este pão que desceu do céu não é como no caso dos vossos pais, que comeram do maná e morreram. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Então, esta é uma característica diferente. Este pão aqui, você pode se alimentar a vida inteira. Você pode comer os melhores pães, os melhores alimentos que alguém pode fazer. Mas um dia, toda esta alimentação, com pão, seja esse pão literal, seja qualquer outro alimento, não vai evitar que você morra. O povo comeu maná e morreu. Porque o pão material, ele não supre a sua vida espiritual. Para que você possa viver eternamente, você precisa do pão espiritual. Esse sim lhe dá a vida eterna. Como é que você pode, então, comer esse pão? Não é um pão físico que transmite vida. Há um equívoco, uma das igrejas mais populares do nosso país, que diz que se você comer um pedacinho de pão na cerimônia religiosa, você estará comendo o corpo de Cristo e se alimentando do corpo de Cristo. Mas quando eles perguntaram para Jesus, falaram para Jesus, Senhor, nos dá esse pão. Jesus Cristo não disse, olha, vocês têm que comer um pedacinho de pão numa cerimônia religiosa. Não. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Nesse mesmo capítulo 6 ele diz, em verdade vos digo, que quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, o desafio claro da palavra de Deus é, coma o pão da vida crendo em Jesus. Um pão espiritual é absorvido na sua vida, através da fé em Jesus. Quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nós começamos então esse processo de alimentação espiritual. É somente pela fé. Uma fé que significa entrega. Uma fé que significa confiança plena em Deus. Uma confiança plena em Jesus Cristo.
Por outro lado, ainda que esta primeira refeição espiritual, a primeira vez que você come do pão do céu, você experimenta então o milagre da vida vindo para você. E essa vida é garantida a você pelo Espírito Santo que passa a morar dentro de você. Mas se você quer ser alguém forte, no sentido espiritual, se você quer vitalidade na sua vida espiritual, você precisa colocar o pão da vida em seu cardápio diário. Coloque o pão da vida em seu cardápio diário. Nós precisamos de nos alimentar diariamente para que tenhamos vitalidade física. A comida que você comeu ontem não serve para hoje. A comida que você comeu semana passada, ela não vai fazer muito efeito mais hoje. Nós precisamos, para desfrutar do poder especial de Deus, para preservar esta vida eterna, nós precisamos nos alimentar diariamente desse pão. Porque se nós não nos alimentarmos deste pão diariamente, o pão que é Jesus, nós vamos viver apáticos, subnutridos, desanimados. Perderemos a alegria, a satisfação de viver. E o diagnóstico que será colocado sobre nós será subnutrição espiritual. Avalie a sua vida. Você tem fome espiritual? Você tem fome de conhecer mais a Jesus pela fé? Você tem o desejo de aumentar a sua fé nele e o seu relacionamento com ele? Se você está fraco, se sente fraco na fé, se você se sente desanimado, muito provavelmente você não está conseguindo se conectar com Jesus a cada dia para se alimentar dele. Então o que você pode fazer? Quando uma pessoa está doente, o médico toma as providências para que ele possa, de alguma maneira, abrir o seu apetite, para que ele possa poder se alimentar. E você, no sentido espiritual, e eu, somos desafiados a dizer: Senhor, abre o meu apetite espiritual. Senhor, abre o meu desejo, amplia o meu desejo de ter o Senhor, Jesus, como meu pão diário. Peça a Deus a capacidade de colocar nele a sua fé e valorize esse maná celestial. Custou muito caro para Jesus ser quem ele é, como nosso Salvador, como nosso pão. Valorize esse maná. Separe um tempo diariamente para esta refeição. Separe um tempo para estar aqui na igreja recebendo o pão. Carregue esse pão consigo, quer você se sinta faminto ou não. Não basta a experiência inicial. Jesus é um pão para ser digerido dia após dia. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos nos alimentar como nós poderíamos e deveríamos? Porque as nossas expectativas são muito baixas em relação a Jesus. Nós nos contentamos com muito pouco. Nós somos muitas vezes como aquela multidão, que no dia seguinte a multiplicação foi lá encontrar-se com Jesus. E Jesus diz com toda clareza, Jesus dá uma lapada neles e ele diz com toda clareza: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeitos. Então Jesus diz: sabe por que vocês estão vindo até mim? Vocês estão vindo até mim porque ontem vocês se alimentaram e vocês estão querendo hoje de novo pão de graça. O que buscamos em Jesus? Que tipo de pão você busca em Jesus? Que necessidade você está buscando suprir através de Jesus? Há pessoas que buscam em Jesus a solução para os seus problemas financeiros. Há pessoas que buscam em Jesus a solução para os seus problemas emocionais. Há pessoas que buscam em Jesus a solução para o seu casamento. Há pessoas que buscam em Jesus a solução para os seus problemas familiares. Jesus pode ajudar você em todas essas áreas, mas esta não pode ser a sua motivação central para buscar a Jesus. Porque no dia em que essas coisas são resolvidas, você pode virar as costas para Jesus e dizer: Jesus, você já resolveu meu problema? Tchau, está tudo bem. Jesus deve ser buscado prioritariamente
para suprir a nossa necessidade, a sua necessidade espiritual. Deus pode usar até qualquer uma das necessidades para que nós possamos chegar a Jesus, mas esse não deve ser algo que faz com que possamos permanecer perto de Jesus por essa motivação. Porque se você permanecer perto de Jesus só porque Ele está suprindo as suas necessidades contingenciais, se você não estiver atento às necessidades mais profundas do seu coração, aquela necessidade espiritual que só o pão da vida pode suprir, você pode até se desanimar na fé. Por isso que quando Jesus falou isso, Ele chegou a dizer para alguns desistiram de seguir a Jesus. Quando Jesus denunciou essa situação, alguns deles deixaram de seguir a Jesus. E Jesus chegou a perguntar para os discípulos que estavam ali, vocês vão querer também ir embora? O que tem levado você a procurar Jesus? Mesmo que você tenha uma necessidade sentida, uma necessidade percebida por você, será que você tem essa consciência de que você e eu, cada um de nós, precisa de fato de Jesus, da pessoa de Jesus, para suprir a sua necessidade espiritual mais profunda, e que não há nenhum outro alimento, nenhuma outra pessoa que possa suprir essa necessidade? O desafio que nós temos então nesta noite é, coloque a sua fé em Jesus, alimente-se dEle, para suprir essa necessidade espiritual profunda, a necessidade da sua alma. E você que já tomou essa decisão de crer em Jesus, renove esta decisão diariamente. Decida, vou colocar Jesus no meu cardápio diário. Vou me alimentar diariamente do pão do céu. Para você se alimentar deste pão, como eu demonstrei agora há pouco, você precisa pegá-lo, não apenas olhá-lo e tocá-lo, mas você precisa ingerir um pedaço de pão. Com Jesus é a mesma coisa. Você precisa diariamente se apropriar de Jesus de uma maneira muito profunda. Como tem sido o seu relacionamento de fé com Jesus? Você está tendo Jesus como alguém que supre algumas das suas carências, ou de fato como aquele que alimenta a sua alma? Feche os seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Esse é um momento de reflexão, de profunda reflexão pessoal. É um momento que você, em primeiro lugar, vai colocar diante de Deus, colocar-se diante de Deus, fazendo uma avaliação e perguntando, eu de fato já experimentei este pão do céu? Se você ainda não experimentou este pão do céu que é Jesus, para suprir a sua necessidade espiritual mais profunda, necessidade de comunhão com Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Se a sua fé ainda não foi depositada em Jesus de forma plena, nesta noite, você pode comer deste pão pela primeira vez e receber a vida eterna. Mas se você já comeu deste pão, se você já experimentou este milagre na sua vida, a segunda pergunta que eu faço é, tem você se alimentado deste pão? Lembre-se de Jesus na última ceia dizendo, peguem este pão e comam em memória de mim. Jesus queria que ficasse muito gravado na nossa mente, no nosso coração, que Ele é fundamental para a nossa vida. Ele é indispensável para vivermos a vida cristã de forma saudável e plena. Tome agora um propósito no seu coração, de ir até Ele e dizer, Senhor, amplia a minha fome e sacia a minha fome de Ti. Faça esta oração agora. E eu quero dar oportunidade para você que está aqui nesta noite, ou você que me acompanha pela internet, para que você possa publicamente demonstrar o desejo de experimentar esse pão da vida, de fazer esta primeira refeição espiritual,
Eu não estou dizendo aqui de religião, eu estou falando aqui de igreja, eu estou falando de um relacionamento com Deus por meio de Jesus, aquele pão que alimenta a nossa alma. Se você deseja ter esta carência profunda, você identifica que você tem esta necessidade na sua vida. E você entende que Jesus é o pão da vida, não é uma opção dentre umas, mas é o único pão que alimenta a sua alma. E você deseja a partir de hoje ser alimentado por este pão. Esse pão que é o pão vivo, porque Jesus Cristo está vivo. Porque Jesus Cristo ressuscitou, como cantamos aqui nesta noite. Eu peço que você levante a sua mão, indicando esse desejo do seu coração. Que Deus te abençoe. Mais alguém? Levante bem alto a sua mão, indicando que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Que Deus te abençoe. Mais alguém deseja? Deus te abençoe lá atrás. Receber deste pão que é Jesus. Nós vamos ficar todos de pé. Enquanto nós cantamos a próxima canção, eu peço que você que levantou a sua mão, por favor, que venha aqui, fique aqui embaixo, aqui à frente. Eu quero orar com você mais de perto, quero segurar a sua mão. E eu quero que você assuma com Deus esse compromisso hoje, de continuar se alimentando deste pão que é Jesus. Pode vir, pode chegar aqui à frente, sem nenhum constrangimento, nós queremos orar por você.